TV Reflexão, a TV da família. Reflexão e saúde. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Supermercado Aurora. Atendimento das 8 horas da manhã às 10 da noite de segunda a sábado. E aos domingos das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Em Venceslau Brás, na Rua Expedicionários 303 Centro. Venha fazer economia no Supermercado Aurora. Vem! Na Farmácia do Tio você encontra o melhor atendimento das 7 às 23 horas todos os dias. Entrega a domicílio até às 20 horas. Rua Expedicionários 485, fones 3528-1682 e 99687-4475. TV Reflexão, a TV da família. Vem pras lojas Albergoni. Lojas Albergoni. Aqui você é bem atendido. Você sabia que Venceslau Brás tem um aplicativo próprio? Isso mesmo, um aplicativo próprio. Nele você vai encontrar telefones do comércio, serviços públicos, delivery e muito mais. Com tudo em Venceslau, você consumidor encontra tudo que procura. E você comerciante vai vender muito mais. Não acredito que você ainda não baixou no seu celular. Baixe agora mesmo. Tudo em Venceslau. Tudo que você precisa na palma da sua mão. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um encontro e hoje nós vamos falar daquela relação que prometemos sobre a água, a alimentação, para que nesse processo nós possamos produzir boa saúde, qualidade de vida. Uma coisa é você estar achando que está vivendo, outra coisa é você entender o que é qualidade de vida e colocar para dentro de você aquilo que melhor vai produzir bons pensamentos, que vai produzir saúde para que você possa repartir com seus entes queridos, com seus filhos, esposo, esposa. Então, começando pela alimentação. Nós, o ser humano, ele deve alimentar-se, comer regularmente 3 vezes ao dia. Há quem diga que 6 vezes seria o correto, né? A nutrição hoje, ela saltita entre 3 refeições ao dia e 6 refeições ao dia. Eu fico com a nutrição de 30 anos atrás. Por quê? Vamos fazer um paralelo. Você tem um automóvel, você tem um carro. E esse seu carro, você usa ele 3 vezes por semana. Você tem 2 carros, melhor dizendo. O primeiro você usa 3 vezes por semana. O segundo você usa 6 vezes por semana. Qual deles vai gastar-se primeiro? O que você usa apenas 3 vezes ou o que você usa 6 vezes por semana? Obviamente, aquele que você mais usa, mais rápido se gasta. Trazendo agora para o nosso organismo, nós temos na nossa anatomia e também na nossa fisiologia alguns órgãos que eles são fundamentais para a nossa saúde. Eu destaco o estômago. Quando você come a comida, você está mastigando a comida, ela passa daquele processo mecânico para químico, bioquímico ali. Você engoliu o alimento, um bolo alimentar, leva de 3 a 4 segundos para chegar no estômago. Mas antes dele chegar até o seu estômago, primeiro a comida, o prazer da alimentação é visual. Você olha para aquela comida e se ela for colorida, o seu organismo agradece. Você olha para a comida, os seus olhos contam para o cérebro o que você vai comer, o cérebro manda um impulso nervoso para o estômago se enche com cerca de 2 litros de HCl, ácido clorídrico, de saliva na sua e na minha linguagem leiga, e aquela saliva, aquele suco gástrico, aquele suco altamente ácido, ele fica ali esperando o alimento que você vai comer, que você vai ingerir. De maneira que se aquilo que você está comendo for ácido, o seu cérebro vai dar um comando para que aquele suco que está no seu estômago seja mais alcalino, menos ácido, para que não haja contraste e isso gere alguns desconfortos, como a azia, aquela acidez, a má digestão, a queimação. Se você está comendo algo doce, aí ele manda um suco mais ácido. Então há essa inversão ali. Aí de maneira que algumas pessoas misturam um alimento com outro, é como se encontrar um gato e um cachorro na esquina e eles consequentemente vão brigar.
Quando você coloca no mesmo prato 2 tipos de alimentos que não combinam entre si, eles vão brigar e essa briga acontece dentro de você. Aí vem aquela aerofagia, aqueles gases no estômago, aqueles constantes arrotos, aquela queimação, a má digestão, e aí complica-se mais a pessoa tendo problemas de absorção intestinal. O nosso intestino ele é tão grande que se você desdobrar ele, nós temos de 6 a 9 metros de tubo digestivo da boca até o ânus, 6 a 9 metros, o intestino 6 metros aproximadamente ali. Se você desdobrar ele, ele preenche toda uma quadra de tênis, é uma verdadeira indústria bem compartimentada e eles têm umas vilosidades que elas captam os nutrientes, aquilo que nós consumimos. Então perceba o seguinte, quando você gasta o seu estômago comendo 3 vezes por dia, no fim da sua vida ele vai se gastar menos do que a pessoa que come 6 vezes por dia. E vou dar uma prova para você, um exemplo. O HCl, ele leva 5 horas para ser produzido pelo seu organismo. Então se você comeu às 7 horas da manhã, 7 com mais 5, 12. Então somente meio-dia que você deveria colocar de novo alimento no seu estômago, porque senão você vai ter dificuldade de digestão. Aí você comeu ao meio-dia, 1 hora da tarde, mais 5 horas para frente, entre 6 e 7 horas seria o correto, 3 refeições. Quando nós comemos compartimentado, vamos comer uma menor quantidade, mas a cada 3 horas, na minha opinião, esse alimento, o que acontece? Você não tem o HCl para estar participando da digestão desses alimentos aí. Como consequência disso, você está colocando mais hormônios, mais trabalho no seu estômago. O seu estômago ele é pequeno, do tamanho, quem sabe, ali de um pêssego, de uma laranja pequena, quando ele não está em atividade. Mas quando ele está em atividade, ele pode aumentar até 40 vezes de tamanho. A pessoa fica dispéptica, porque ela vai comendo, e o espaço do estômago, a elasticidade dele, aí as pregas, as alças intestinais, as alças do estômago, que prendem ele, deixam aquele órgão fisiologicamente e anatomicamente bonito, elas vão se rompendo, aí você fica com o estômago caído. E aí ele fica muito amplo, e nós temos 2 hormônios, um que produz a fome e outro que corta a fome. E esse hormônio que produz a fome, ele vai fazendo você comer, e hoje com tantos atrativos, nós temos a TV, temos o celular, temos uma série na TV que prende a sua atenção, e aí você não quer perder, você pega um prato, uma caneca, alguma coisa, pega aquele alimento e vai comendo em frente à TV e você não percebe, e a grelina, aquela substância que te dá fome, que faz você comer, ela não corta a saciedade. Vou trazer outro exemplo, como eu disse no vídeo passado. O pedreiro, ele põe uma caixa d'água na sua casa e dentro da caixa d'água tem uma boia, para que quando a água entrar, que chegar no limite, no nível, aquela boia sobe e ela trava, então ela não transborda. Assim são os hormônios que nós temos no nosso organismo, no estômago ali, né? Esse hormônio da fome, a grelina, vem, você vai comendo, mas um outro hormônio é necessário para cortar essa sensação de saciedade. Alguns alimentos que nós comemos, principalmente industrializados, ele aumenta a sua fome e aí o seu estômago vai se dilatando, aquele suco gástrico, ele não é suficiente para fazer aquela digestão. E você ainda ajuda colocando um refrigerante, que vai mais prejudicar do que ajudar. É mesmo água na hora da comida, na hora do almoço, não ajuda em nada, pelo contrário. O nosso organismo, o estômago, ele primeiro digere o líquido e depois o sólido. Então, tem um animal, você vai lembrar, eu não vou dizer o nome de início, que ele come a comida com muita água. Então tem a ração daquele animal e bastante água. E é chamado de lavagem aquilo, né? O porco, exatamente. Por quê? Porque um tanto de comida com bastante líquido e se torna uma lavagem dentro da gente também. Então perceba, os períodos, respeite seu organismo e você vai ver a qualidade de vida, a sua mente como vai estar renovada, o desgaste vai ser menor para o seu organismo do que você comendo 6 vezes, porque você vai forçar o seu estômago a trabalhar de maneira exaustiva. Ele infla
e murcha, e ele tem um movimento chamado de movimento peristáltico. Como uma bitoneira, ele vai batendo o seu alimento, aí solta um pouquinho de ácido, ele dissolve e vai. Quando vira um quimo alimentar, é como se fosse um suco, uma vitamina de abacate batida, aquela bem grossa, né, com leite ali. Quando tá aquela papinha, é que o seu estômago, ele abre uma válvula embaixo dele chamada piloro, essa válvula se abre e aquele alimento é liberado um pouquinho para a primeira parte ali do intestino. E no ilho ali, e naquela região inicial, ele degusta. A comida tá boa? Então libera. Mas quando você faz uma mistura muito grande de alimentos que não combinam entre si, aquele bolo alimentar é liberado sem ter passado por todo o processo digestivo. E aí o que acontece? Quantas vezes as pessoas comem algo e vai ao banheiro e nas fezes, aquele alimento que ela engoliu, ela não mastigou, ele sai intacto nas fezes. Às vezes milho, ou seja lá qual for o alimento, feijão até, sai intacto nas fezes, porque primeiro você não fez a mastigação correta, depois você não deixou que o seu estômago trabalhasse de maneira correta. Ele tem alguns hormônios que são derramados ali. Nós temos o glucagon e a insulina. Quando o aporte de açúcar no seu estômago é muito grande, quando você consumir uma quantidade muito grande, e aí você agora obriga o seu organismo a produzir uma quantidade de insulina muito alta. Quando o contrário disso acontece, o glucagon é derramado ali também para estimular você na produção do açúcar. A insulina, o que é a insulina? Vamos exemplificar de novo na construção civil. O pedreiro, ele tem o carrinho de mão e ele coloca o concreto, a pedra, o material no carrinho e vai até o local ali e despeja aquele material. A insulina é o transportador do açúcar. Tudo que nós comemos, absolutamente tudo que nós comemos, que vem da terra, é açúcar. No fim, é açúcar, nas suas variadas formas. Nós temos o glicogênio ou a glicose produzida pelo nosso organismo. Existe a frutose dos alimentos aí, das frutas, por assim dizer. E tudo isso no final, os carboidratos das massas, do trigo, do feijão, esses alimentos no fim, quando a digestão é feita, eles se transformam em açúcar para gerar energia para nós. E pasmem, quando você come errado, basta comer errado por 20 anos e você já é um pré-diabético. Entre os 30 e 35 anos, o diabetes tipo 2, diabetes chamado diabetes mellitus, quer dizer, passar através da permeabilidade intestinal ali. Esse diabetes, ele aparece nessa fase. É 20 anos a 25 anos comendo errado, você vai desenvolver o diabetes. O outro é o diabetes juvenil, tipo 1, que já é mais genético. Esse diabetes que iria irromper nos pais. Os pais comeram errado e não desenvolveram, mas no gene do filho é colocado um pouquinho da beleza do pai, um pouquinho da beleza da mãe, a cor dos olhos do pai ou da mãe, é feita uma mistura, o cabelo, a altura, mas também não é só coisa boa que é colocado no gene para que venha um exemplar daquele casal que se uniu. Também são colocados alguns defeitos, chamados defeitos genéticos. Então você agrediu o seu organismo a vida inteira, aí você põe a sua prole e o seu filho vem com resquícios dos erros alimentares. Aí muitas crianças, de forma inocente, coitadas, adquirem o diabetes tipo 1, o diabetes juvenil, porque aquele dano no cromossomo causado na célula do pai e da mãe, eles não tiveram tempo de desenvolver o mal e o seu filho herdou aquele problema. Quer um exemplo disso? Os pais que fumam, o pai que usa droga, por exemplo, o pai que usa maconha, a criança, ela vai nascer com problema respiratório, como bronquite, problema neurológico. O pai ou a mãe que fuma cigarro, a mulher que fuma cigarro na gestação, a criança pode nascer com fenda palatina, com lábio leporino. Fenda palatina é o palato do céu da boca, ele nasce aberto, então o som você não consegue ser nítido. Aí tem que fazer uma cirurgia ali para que se feche aquela fenda do palato. Ou o lábio leporino, ele é cortado e a criança nasce com uma deformidade ou ali próximo ao nariz, no lábio em si. Tudo por conta da mãe ter fumado na gestação. Eu estou contando um ou outro, mas crianças nascem com tumores nos rins por conta de erros que os pais cometeram. E elas estão dando isso como legado.
uma mãe, um pai, um usuário de crack, de droga pesada, a sua criança ela nasce com sérios problemas neurológicos e a probabilidade de que ela se torne uma criança propensa a usar drogas é gigantesca, mais de 110%, para você ter ideia. Entende? Então você é aquilo que você come. O seu estômago está sofrendo a ação da alimentação. E aí o que vai produzir? Aí nós vamos entrar no conceito do diabetes. Mas nós vamos dar uma pausa. Daqui a pouco nós voltamos com esse assunto para você entender a construção que estamos fazendo e você valorizar o que você tem de melhor, a sua vida, a sua saúde, ok? TV Reflexão, a TV da família. Você está assistindo Reflexão e Saúde. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Supermercado Aurora. Atendimento das 8 horas da manhã às 10 da noite de segunda a sábado. E aos domingos das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Em Venceslau Brás, na rua Expedicionários 303 Centro. Venha fazer economia no Supermercado Aurora. Vem! Na Farmácia do Tio, você encontra o melhor atendimento das 7 às 23 horas todos os dias. Entrega a domicílio até às 20 horas. Rua Expedicionários 485, fones 3528-1682 e 99687-4475. Você está assistindo Reflexão e Saúde. Vem pras lojas Albergoni. Lojas Albergoni. Aqui você é bem atendido. Você sabia que Venceslau Brás tem um aplicativo próprio? Isso mesmo, um aplicativo próprio. Nele você vai encontrar telefones do comércio, serviços públicos, delivery e muito mais. Com tudo em Venceslau, você consumidor encontra tudo que procura. E você comerciante vai vender muito mais. Não acredito que você ainda não baixou no seu celular. Baixe agora mesmo. Tudo em Venceslau. Tudo que você precisa na palma da sua mão. Voltamos a apresentar Reflexão e Saúde. Ok, estamos de volta, dando continuidade naquela linha de pensamento. Você é aquilo que você come. Alimentos de qualidade, produz pensamentos de qualidade, saúde de qualidade. Agora, o contrário disso, quando nós comemos muito fast food, muita comida rápida, muito alimento industrializado, a saúde fica um caos. Refrigerantes. Quantos médicos você vai ver na internet? Quantos médicos recomendando a não tomarmos, porque para cada copo de refrigerante que tomamos é necessário cerca de 30 a 32 copos de água para desintoxicar o nosso organismo daquele refrigerante, por causa de vários fatores, da química ali colocada, do açúcar também, né? O açúcar ele é responsável por cerca de 50% das doenças que existem no mundo. Eu falo o açúcar branco, o açúcar refinado, industrializado ali, né? De todos os açúcares, pegando um adendo aqui, uma brechinha, vale lembrar que o adoçante ele pode prejudicar a sua saúde. Se você tiver algum problema de saúde, por exemplo, diabético, existe o adoçante correto que ele pode estar utilizando. Não é qualquer adoçante. Se ele tem ciclamato ou sacarina, ele é muito prejudicial e no próprio rótulo ele tem que descrever essa informação, porque ele pode causar até câncer de bexiga. Percebe? Então, cuidado com a sua saúde. Leia, investigue, pesquise. Entrando por esse conceito da saúde no açúcar, nos doces ali, e voltando um pouquinho para a água, comemos, como que temos que fazer então com a água e o alimento juntos? Acordei pela manhã, me acordei, despertei, primeira coisa que eu tenho que fazer, tomar água. Eu estou dando um banho nas minhas células, eu estou me revigorando, eu estou tornando o meu corpo ativo, porque ele passou 8 horas em processo ali horizontal e agora ele precisa levantar para a vida. Você toma água, está protegendo o seu estômago, daí em média 30 minutos, 25 minutos após ter tomado essa água, você faz o seu desjejum, comeu, 1 hora depois daquela refeição você já pode voltar a tomar água. E a cada hora, se você tomar de 300 a 400 ml de água, aqui tem uma garrafinha com 500 ml,
Eu tomo uma garrafa dessa de uma só vez. Então, se você pegar o hábito e tomar de 300 a 400 ml de água, você vai pagar a dívida que você tem com o seu organismo para que ele te proteja, para que você possa viver com qualidade de vida, né? Você ser jovem aos 50, 60 ou 70 anos. Depende de você, depende daquilo que você come. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer na minha alimentação? Como que eu devo comer? O que eu devo comer? Sempre que nós quisermos ter boa saúde, vou falar de forma alegórica agora, para que nós compreendamos, é como se as enzimas digestivas elas corressem para o seu estômago e ficassem olhando para cima na hora que você vai almoçar. E quando ela vê o alimento que está descendo, ela diz assim, gente, corre que a coisa é boa. Ele está comendo primeiro alimentos crus. Então primeiro ele está comendo uma salada variada, uma cenoura crua, raladinha ali, uma alface, rúcula, almeirão, brócolis, pode ser refogado ali. Então, nesse caso, as enzimas digestivas veem que a coisa é boa e nós vamos gerar vida e saúde para esse indivíduo. Quando você come o cru primeiro, para depois comer o alimento cozido. O contrário disso, quando o alimento cozido entra primeiro, aí o que ocorre? As enzimas digestivas dizem assim, corre que esse cara quer acabar com a gente, ele quer nos matar. Então, você tem um retardo, uma demora na sua digestão. O processo digestivo, para nós sintetizarmos bem, nós temos um dia de 24 horas. São 8 horas para dormir, 8 para trabalhar e 8, como eu disse no vídeo passado, para a gente interagir com a sociedade, com a família, com o trabalho, idas e vindas no transporte público ou no seu veículo e assim por diante. Tá. Mas, fisiologicamente falando, você tem 8 horas de trabalho do seu organismo, das 8 da noite às 4 da manhã o seu organismo tem uma função, das 4 da manhã, medicina ortobiomolecular, das 4 da manhã ao meio-dia outra função e do meio-dia às 8 da noite uma terceira função. Então vamos começar das 4 ao meio-dia. Das 4 da manhã ao meio-dia o seu organismo está desintoxicando, ele está tirando a sujeira da noite. Por quê? Das 8 da noite às 4 da manhã, os pedreiros do seu organismo, os linfócitos T, T4, T3, as células de defesa do seu organismo e outros estavam trabalhando dentro de você. Nós temos os osteoblastos, por exemplo, os ossos da gente, tudo que nós temos dentro do nosso organismo não tem mais que 10 anos de vida. A cada 10 anos, todas as células ósseas se renovam, então o seu osso tem 10 anos de vida. Do olho, do cabelo, da pele, do coração, 10 anos. Então, eles trabalham incansavelmente, das 8 da noite às 4 da manhã. Com que objetivo? Fazer reparo. Você deu um cachorro correu atrás de você disparou na corrida ali, mas você deu uma passada mais alongada e causou um estiramento no nervo, no músculo, e é na madrugada, é quando você está dormindo, das 8 às 4 da manhã, que ele está refazendo aquilo. Então ele vai pegar o seu material genético ali, o pedreiro vai vir com a sua carriola e vai consertar aquele dano causado ao seu organismo. Das 8 da noite às 4 da manhã. Isso gera resíduo, gera lixo, sujeira no seu organismo. Então agora ele vai pegar, que trabalhou das 8 às 4, ele vai pegar das 4 da manhã ao meio-dia para desintoxicar, para tirar aquela sujeira causada pela reforma feita na madrugada. Das 4 ao meio-dia, então, o seu organismo está ali, aí você acorda às 7 horas da manhã e diz assim, vou tomar um baita de um café da manhã, vou comer uma carne de panela, um feijão, um virado, não sei qual que é a comida da sua região onde esse vídeo vai te alcançar. E o seu organismo diz assim, cara, como você é sem noção, você não pensa o que você está fazendo comigo? Porque das 4 da manhã ao meio-dia eu estou te desintoxicando, então você tem que me jogar aqui dentro alimentos mais leves, alimentos integrais, frutas, banana, aveia, sucos saudáveis. Por quê? Esse alimento leve não impede que eu faça o meu trabalho pesado de desintoxicar seu organismo. É das 4 ao meio-dia, meu amigo. Proteína pesada de origem animal, preferencialmente, você tem que comer do meio-dia para frente, cara. É isso que ele vai falar para você.
Percebeu? Então nós temos que entender o nosso organismo. Das 8 da noite às 4, ele está reparando você. Das 4 ao meio-dia, ele está tirando o lixo que sobrou da reforma que você estava fazendo. Agora, do meio-dia às 8 da noite, ele vai pegar aquilo que você comeu e vai transformar em saúde. Eu estou precisando aqui de determinado material. Tá aqui, ele comeu, eu reservei. Então vamos corrigindo. Então esse período chamado de assimilação. Ele assimila os nutrientes que você ingeriu e transforma em matéria-prima para fazer os reparos da noite, das 8 às 4 da manhã. Cada grupo, cada bloco de 8 horas tem uma função. Quando você respeita muito bem isso, quando você entende muito bem isso daí, aí você tem saúde de qualidade. Simples assim. Faça um teste. O objetivo desse programa não é trazer informações aqui científicas e pesadas que você nada vai entender. É ser prático, é poder auxiliar você no consumo do alimento que você tem à mesa. Pegue o que você tem e use com sabedoria. O pai da medicina, ele dizia assim, que o teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento. Ou seja, coma de maneira que você não precise adoecer, caso adoeça, que esse alimento possa curar você. Percebeu? Então, essa é a ideia desses programas que nós estamos veiculando para vocês, para que vocês tenham cada dia mais saúde de qualidade. Que nós formos depender de outros meios externos, fica mais complicado. Então vamos lá. Me alimentei. Esse alimento que eu dividi em blocos de 8 horas, a refeição, ela pode levar 2 horas, 4 horas, 6 horas para ser digerido a determinados alimentos. A carne, por exemplo, até 13 horas depois ela pode estar no seu organismo ainda. Percebeu? Então, quando você coloca alimentos que combinam no seu organismo, por exemplo, um arroz e feijão, é um prato brasileiro completo e maravilhoso. Porque nós temos meia proteína ali, o arroz tem 8% de proteína, o feijão também, essas duas proteínas combinam e vai produzir qualidade de vida para mim e para você. Coma de maneira que você vá viver mais, não que você vá tendo um envelhecimento precoce. Se você jogar nutrientes bons para o seu organismo, você vai se renovando. Eu estava comentando dos osteoblastos. Quando passamos nas rodovias, vemos máquinas do estado trabalhando e raspando o asfalto, e ele tem uma esteira que joga aquele asfalto velho que ele tirou para trás, e aquele asfalto é trabalhado, é colocado alguns outros elementos ali, e aí volta a ser um material de qualidade, um asfalto muito bom. Os osteoblastos são células ósseas que elas vão comendo o osso ruim, o osso velho, aquelas pontinhas ósseas, aquele dito popular bico de papagaio. Ele vai comendo e já vai trazendo por trás dele assim uma esteira nova de ossos para que você tenha qualidade de vida. Agora, e por que então que eu tenho bico de papagaio, hérnia de disco? Por que eu tenho artrite, eu tenho tendinite? Toda ite, menos judite, né? Mas toda ite é uma inflamação. Sinusite, bronquite, gastrite é uma inflamação gástrica, bronquite é uma inflamação dos brônquios. Então, toda ite é uma inflamação que pode se transformar num problema mais sério. É um problema agudo que pode evoluir para um caso mais crônico, grave. Então, você tem sinusite, que também é uma inflamação, rinite. Quando você não cuida, então você tem artrite que vai se converter numa artrose. A artrite é uma inflamação das articulações, mas você vai ter artrose. O desgaste das cartilagens. E o que leva a isso? Alguns alimentos que nós consumimos. Eu vou dizer um deles para nós finalizarmos. Para deixar um gancho para você, para no nosso próximo encontro, você contar os minutos para entender essa segunda parte. Um dos maiores causadores de diabetes hoje, em crianças, jovens e adultos, é o leite de gado, leite de vaca. Seja ele de caixinha. Outro dia eu estava fazendo uma palestra e uma mulher levantou a mão e falou: professor, mas eu não tomo leite, eu tomo leite em pó. É leite, só foi desidratado, foi tirado o líquido, a parte líquida, mas depois você vai colocar água e ele vai voltar a ser aquele leite.
No próximo encontro nós vamos tratar desse assunto aí, que é de extrema importância. Quem sabe você não pode se livrar disso. Eu tenho uma filha que teve 5 vezes pneumonia. Problema nos pulmões. Eu não sabia o porquê. Quando eu terminei o curso de saúde que estava fazendo, eu entendi, no decorrer do curso, que a pneumonia da minha filha se dava porque o leite estava causando alguns problemas nela, prendia o intestino dela e ela teve 5 vezes pneumonia. Quando eu resolvi esse problema, ela nunca mais teve problema dessa natureza. No próximo encontro, nós vamos tratar desse assunto. Um abraço a todos e espero vocês. TV Reflexão, a TV da família. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Supermercado Aurora. Atendimento das 8 horas da manhã às 10 da noite de segunda a sábado. E aos domingos das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Em Venceslau Braz, na Rua Expedicionários 303 Centro. Venha fazer economia no Supermercado Aurora. Vem! Na Farmácia do Tio, você encontra o melhor atendimento das 7 às 23 horas todos os dias. Entrega a domicílio até às 20 horas. Rua Expedicionários 485, fones 3528-1682 e 99687-4475. Vem pras lojas Albergoni, lojas Albergoni, aqui você é bem atendido. Você sabia que Venceslau Braz tem um aplicativo próprio? Isso mesmo, um aplicativo próprio. Nele você vai encontrar telefones do comércio, serviços públicos, delivery e muito mais. Com tudo em Venceslau, você consumidor encontra tudo que procura. E você comerciante vai vender muito mais. Não acredito que você ainda não baixou no seu celular. Baixe agora mesmo. Tudo em Venceslau. Tudo que você precisa na palma da sua mão.